Boa tarde, me chamo Bruna Mello da Fonseca, sou psicóloga, psicanalista. Atualmente eu faço mestrado no PPG de Psicologia Social e Cultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou bolsista FAPESC e através desse trabalho desejo compartilhar com vocês um pouco de um desdobramento da minha pesquisa. Escrevo como uma mulher branca, de cabelos castanhos, minha roupa é verde e estou numa sala cujo fundo é cinza. Essa pesquisa traz como intenção estudar a relação das pessoas com a ideia de tempo, com o conceito de tempo, analisando isso a partir da contemporaneidade. Eu parto dessa pesquisa através de escutas clínicas, né, daquilo que chega até mim no consultório e daquilo que eu observo também como um efeito da cultura. Assim sendo, então, eu analiso alguns discursos a respeito da escassez de tempo, do quanto os sujeitos estavam indisponíveis para os processos analíticos, o quanto, ao mesmo tempo, né, em que as pessoas sentem-se com pouco tempo, elas contam, então, de tempos perdidos, entre aspas, em redes sociais, tempo de procrastinação. Então, eu ouvia muitas queixas a respeito do tempo, da relação dos sujeitos com o tempo. Entendendo que esse tempo ele segue, né, sendo o mesmo dentro de um marcador cronológico, ou seja, ele segue tendo as mesmas 24 horas, é dividido em semanas, dias, meses, etc. O que eu pude observar através da escuta psicanalítica é que a relação dos sujeitos com o tempo, ela muda. E ela muda de acordo com aquilo que se produz dentro da cultura, da sociedade, enquanto posicionamentos éticos, enquanto valores que regem a cultura em que a gente... Nesse sentido, ao longo da pesquisa, eu pude investigar algumas narrativas e entendendo o peso sobre o tempo de alguns valores presentes na nossa sociedade. Quanto a eles, me refiro à cultura de performance, o consumo, o imediatismo, a liquidez das relações, o individualismo, a competitividade. E nesse sentido é que a batida do tempo ela vem sofrendo muitas mudanças. Então, o que eu pude observar através do consultório e das práticas de cultura foi que o tempo para as mulheres ele passa desde uma outra batida. Com isso eu observei que jovens mulheres, né, elas iam se angustiando com a temática do tempo, entendendo esse tempo que atravessa o corpo, que fala aí de um biológico que ele muitas vezes ele é predestinado, ou assim se entende através do mito da maternidade, né? Como se houvesse aí um tic-tac que ele corre de forma mais acelerada em cima do corpo das mulheres. E que nesse sentido ele antecipa em muitos momentos as angústias ou mesmo as problemáticas acerca da maternidade. Em muitos momentos isso está incutido, está muito ligado à questão do feminino, e que o que se entende através desses discursos e discursos muito angustiados é que tem que haver algum tipo de elaboração, né? Que dentro da feminilidade, em algum momento, essas mulheres elas possam se ocupar do tema da maternidade, se assim desejarem ou não, se quiserem ter filhos ou não, mas que essa não é uma realidade posta por haver ali um corpo feminino. Dentro da escuta dessas mulheres, então, o que se evidenciou é essa, por vezes, antecipação ou ansiedade ligada ao tema da maternidade, como se esse fosse ser um assunto que ele devesse ser ocupado o quanto antes, né? Quanto as pessoas, principalmente pelo advento da tecnologia, da virtualidade, elas se ocupam do tempo do outro, se comparam a esse senso de competitividade, e a pergunta acerca da maternidade, ela tem sido cada vez menos individual. Ela vem dentro desse coletivo, desses ideais, daquilo que a gente vê em redes sociais, daquilo que as mulheres comparam com a digital influencer, e que é muito diferente da vivência de outros momentos, né, de outras culturas, como eu já disse anteriormente, da questão dos povos originários, ou como foi em outros momentos em que uma criança ela era concebida dentro de um senso de comunidade. Quando a gente fala de valores que imperam como o individualismo, a gente já consegue supor que essas maternidades, em 2025, elas contam de um lugar também de solidão. A luta e a investigação psicanalítica me proporcionaram foi ver como que são as jornadas de mulheres que são mães e como se dão essas queixas a respeito do tempo.
Muito do que eu pude observar é essa dupla jornada de trabalho, né? Quantos filhos ficam ao cargo da mulher, ainda que tenham um pai presente, ou quanto as políticas públicas, elas, de certa forma, são engendradas já de modo a interpretar que o cuidador principal vai ser uma mulher. Então, a gente tem aí sujeitos em análise que contam, né, do quanto foi exaustivo o seu dia de trabalho, que chega em casa, tem as rotinas dos filhos para se ocupar, os temas de casa, os deveres, ainda tem a sobrecarga de fazer o trabalho da casa, tudo isso contando muito da desocupação masculina e o quanto ela gera uma sobrecarga na mulher mãe, né? E aí há outros atravessamentos sociais, como questões de cor, raça, questões de vulnerabilidades financeiras, que elas tendem, na verdade, a encurtar, a capturar, na verdade, esse tempo da mulher, né? Quanto maiores forem as vulnerabilidades, a gente entende que essa mulher, ela não tem um tempo destinado ao lazer, à saúde, ao cuidado consigo, a tarefas que não sejam o cuidado com os filhos, e isso vem de estigmas, né, que a gente vê em torno da maternidade, e que ainda que a gente esteja falando de uma sociedade que consegue alcançar algumas reflexões, ela ainda está muito embebida de destinar à mulher esses cuidados principais. O que se percebe em consultório é uma sobrecarga, né, um peso especialmente colocado em cima dessas mulheres mães. Com isso, né, como eu disse, o seu tempo ele é capturado e a gente vê cada vez mulheres mais adoecidas em torno destes discursos maternos, né, seja pelo ideal, que eu entendo que se apresenta ainda hoje, seja pelos comparativos, por aquilo que a gente é apresentado e constantemente bombardeado em redes sociais, e que fomenta que sim, a experiência da maternidade, ela é muito solitária, sobretudo pelo ponto de vista subjetivo, mas penso que também coletivamente falando, né? Nesse sentido, o tempo na experiência feminina, ele é capturado por ideais neoliberais, por ideais de competitividade, por ideais de um maternar que ele não acompanha as ferramentas que a gente tem hoje para equipar a saúde dessa mulher. A pesquisa sustenta, o que ela deseja, de certa forma, é que a gente possa pensar outras formas de relação, seja para os tempos maternos, seja para a relação com os próprios filhos, com a própria feminilidade, de modo a ser mais respeitoso com o tempo de cada uma, e aí, consequentemente, nos retirarmos desse tempo do ideal. Né, esse tempo que desconsidera aquilo que é a especificidade de cada uma, os atravessamentos, como eu disse, socioeconômicos, de raça. Ao longo dessa pesquisa, eu busco, então, trazer alguns exemplos, né, através de vinhetas clínicas, mas cujo tom busca ser sempre ficcional, de modo a não caracterizar os sujeitos, não comprometer sigilo e ética, mas que trazem ilustrações, né, que permitem o entendimento da captura do tempo feminino, sobretudo quando dentro da maternidade. Nesse sentido, recordo de uma pessoa, né, que ao ir ao médico tem lá sugerido um congelamento de óvulos, muito por essa perspectiva do tempo, esse tempo que estava passando para o corpo, e o quanto aí a gente precisa problematizar que há uma indústria médica, farmacêutica por trás, que busca acelerar muito mais a vivência desses corpos, ou acelerar as angústias quanto à maternidade, o tempo que essas mulheres levariam a essas reflexões. Da mesma forma, né, ouço na contramão disso tudo, quanto algumas mulheres sentem que pensaram demais, que deveriam ter feito isso antes, outras, o quanto não está claro, né, com quem poderão contar nessa jornada. E nesse sentido, o tempo ele é um fator muito decisivo, é um fator que eu sinto que pesa muito nessas decisões e que isso está muito sustentado por um discurso social, né, muito mais do que por um desejo que chega àquele corpo psíquico. É como se a mídia, é como se as redes sociais, a própria comunidade, no geral, estivesse acelerando essa demanda, que é através de pesquisas como essa que a gente consegue dar voz ao sofrimento das mulheres. Muito mais no sentido de, inclusive, poder retirá-las, né? Poder retirar esse tema das quatro paredes de um consultório e movimentá-lo, torná-lo um debate público para que a gente possa, de fato,
tecer políticas públicas que deem conta de, enquanto comunidade, né, abraçarmos esses maternares,